Meus piores sustos da minha infância. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e sejam bem-vindos ao meu canal BRS Animações. Fofa, fofa. Quando vocês eram crianças, vocês já passaram por algum susto, trauma ou experiência de quase morte? Susto e trauma e experiência de quase morte? Bem, eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Eu acho que não. Eu já tive susto. Eu já tive essas 3 coisas. Só um pouco. Porque eu já passei por essas 3 coisas. Como eu já disse em um dos meus vídeos, era uma criança burra. Cubo. Entrada da esfera. E alguns desses apertos Peraí. Alguns desses apertos que eu passei foram simplesmente porque o lado lógico do meu cérebro resolveu tirar umas férias e deixou o criativo tomando conta de tudo. Cola! Quem toma cola? Me explica por que alguém toma... Eu tinha umas pessoas que tomavam cola. Só que eu achava aquilo. Por que tem de te tomar cola? Vamos continuar o vídeo. Ou seja, eu só me metia em confusão dia e noite. Quando a gente foi morar na Argentina, minha mãe conta que eu tinha medo do barulho da descarga do vaso. Eu escutava aquilo e começava a engatinhar o mais rápido que o Sonic para eu sair o mais rápido possível daquele pesadelo. E muitas vezes isso me levava a me esconder embaixo da cama. E você já sabe no que deu. Outra vez, quando eu já era um pouquinho mais grandinha, eu estava apertada para fazer xixi e eu corri pro banheiro da minha avó. Nisso que eu entrei no banheiro, eu resolvi trancar a porta para ninguém entrar enquanto eu estivesse lá. O que aconteceu com o zelador na escola? Ô, Rosa, a Bruna tá no banheiro! Só que aí, na hora de sair, eu não conseguia abrir a porta, porque ela estava trancada. Mas eu tranquei a porta e eu não sabia destrancar. Aí eu comecei a gritar a minha avó. Eu era assim também. Só que não, eu tinha trancado, só que eu não sabia o que era esquerda. Porque não era ainda que a gente aprendia a esquerda e direita. Então eu não sabia o que é esquerda. A minha mãe só falou, mexe pra, empurra e mexe pra esquerda. Eu empurrei e mexi pra direita. Em vez de eu mexer pra esquerda, eu mexi pra direita. Qual o sentido disso? Vai, vamos que já vi. Saiu correndo pra ver qual era o problema. E quando ela viu que eu estava presa dentro do banheiro, ela surtou e saiu correndo para chamar o meu pai. O meu pai é o tipo de pessoa que até em situações de quase morte, ele quer que você pense. Ele não gosta de dar resposta pro problema. E ele começou a tentar abrir a porta à força, mas nada funcionou. Bruna, você trancou a porta? Tranquei! Tá, Bruna, pega a tranca e gira pra esquerda. Tá bom. O que é esquerda? Nisso, o meu lado direito do cérebro já estava em puro pânico, porque ele não foi treinado pra isso. Bruna, gira a tranca pra esquerda. Mas o que é esquerda? Gira pra esquerda, Bruna, só gira. Mas eu não sei o que é esquerda. Nisso, meu pai já começou a ficar mais desesperado ainda, porque ele já tava vendo que ou ele ia ter que tentar me tirar pelo basculhante do banheiro, ou ele ia ter que desmontar a porta. Nossa, peraí que dano. Montar a porta. Simplesmente porque a filha dele era uma jumenta e eu não sabia o que era esquerda. Mas aí, nesse meio da confusão, o meu lado lógico voltou de férias e logo conseguiu consertar a situação. E eu consegui abrir a porta. Peraí, deixa eu ler. Incrível! Ela abriu a porta. É incrível. E muito bom. E um medo completamente sem noção que eu tinha era que eu tinha medo do Papai Noel. Agora você vê. Não. Papai Noel é uma figura que as crianças deveriam gostar e se sentirem felizes. Não. Quem tem medo do Papai Noel? Ela é uma vagabunda. É mentira. Ela não é vagabunda. Mas por que ela tem medo do Papai Noel? Só se for Papai Noel, né? Vamos continuar o vídeo. Felizes de ver. Mas eu tinha pânico dele. Todo Natal, quando dava meia-noite, ele passava lá em casa. Assim que os meus pais começavam a falar que ele tinha passado e deixado os presentes, a minha irmã saía correndo pra ver e eu saía correndo pra me esconder debaixo da cama. E eu ficava presa, óbvio. Porque não me entrava na cabeça
marido entrou na minha casa, deixou um monte de presente do nada e foi embora. Isso me deixava perturbada. E teve um outro Natal que os militares da base aérea resolveram fazer uma surpresa para as crianças que moravam na vila. Eles vestiram um cara de Papai Noel e o desgracento desceu de um helicóptero. Meu Deus! Quando eu vi aquela cena de um helicóptero passando pela minha cabeça e o Papai Noel pendurado nele, eu comecei a gritar e a me espernear que nem uma louca. E todas as crianças em volta do Papai Noel comemorando e pedindo presentes e a minha mãe sentada em um canto bem longe de lá, tentando me acalmar de tanto que eu chorei. E junto nesse dia que eu levei provavelmente um dos maiores sustos da minha vida, a minha irmã resolveu fazer uma festa do pijama no aniversário dela. Aí a turma dela toda foi lá pra casa e a professora foi lá pra ajudar minha mãe. E levou a filha dela, que era da minha turma. Só que essa menina ainda tomava mamadeira. E eu nunca fui usar essas coisas. Só que me deu um troço nesse dia que eu resolvi que eu queria tomar também. E aí eu consegui convencer a garota de ela tomar o Nescau dela no meu copinho do piu-piu, falando que era um copo de menina grande, e eu ficava com a mamadeira dela, que era de bebê. Só que quando ela acabou de tomar o Nescau, ela dormiu. Meu Deus. E a mãe dela levou ela pro andar de cima. E eu fiquei zanzando pela casa tomando Nescau na mamadeira que eu tinha malucado da menina. Eu estava no sofá da sala, no andar de baixo, quando eu escutei um barulho vindo lá de cima. Peraí, deu anúncio. Pronto. Do nada, surgiu uma sombra de uma cabeça e essa sombra gritou: cadê a minha mamadeira? Eu não sei o que aconteceu. Aquela garota teve um lapso de memória e esqueceu que a mamadeira dela tava comigo. Mas eu larguei aquela droga e meti o pé o mais rápido possível. Eu me escondi no quarto da minha mãe e só saí de lá quando ela veio me buscar falando que estava tudo bem. Outro dia que eu corri pela minha vida foi quando eu estava na casa da minha amiga. É verdade, mas peraí. A câmera tava torta. Deixa, vamos continuar. Vizinha. Estava eu e essa minha amiguinha brincando de casinha e usando umas coisas da tia dela. Só que essa tia dela tinha um cordão que era lindo e nós duas queríamos usar ele na brincadeira. E aí a gente conseguiu chegar em um acordo que de tempo em tempo nós íamos trocar o cordão. Então ela ficava um pouco com ele e depois eu ficava e assim ia até o fim da brincadeira. Só que teve uma hora que ela não quis mais cumprir com a promessa e ela não queria me dar o cordão. E eu, estourada do jeito que sou, agarrei aquilo, nós começamos a fazer um cabo de guerra e obviamente o cordão arrebentou. E era o cordão favorito da tia dela. Gente, perde pra quem te quer, porque eu corri, viu? Eu corri muito. Eu pulei o muro da casa da avó dela e só parei de correr depois que eu estava trancada no meu quarto, debaixo da cama. Sim. E eu nem sei que fim deu esse cordão. Eu nem sei se ela sabe que isso aconteceu, porque essa minha amiguinha tinha escondido ele depois pra ela não descobrir. Mas, caso você esteja descobrindo isso de primeira mão, desculpa, tia Patrícia. E de longe, essa última história que eu vou contar pra vocês foi a mais aterrorizante de todas. Eu e minha mãe estávamos na rua voltando do médico. E como eu tinha me comportado direitinho, ela disse que a gente podia tomar um sorvete em uma sorveteria que tinha do outro lado da rua. E quando a gente virou a esquina e eu vi a sorveteria, eu larguei a mão da minha mãe e saí correndo. Só que para chegar lá, eu tinha que passar por 2 ruas. Eu simplesmente saí correndo sem olhar pros lados. Mas na segunda rua estava vindo um ônibus. E eu não vi. Não acredito que aconteceu. Não. Mentira! O ônibus... Vai tomar banho, Bruce. Quer dizer, Bruna, vai tomar banho. Vamos continuar o vídeo. Falou, graças a Deus. Mas foi por muito pouco que isso não aconteceu. Eu só parei porque minha mãe... Peraí, anúncio de novo. Eu só parei porque minha mãe gritou do fundo da alma dela: Bruna, para! E eu parei com tudo. Mas o ônibus deu uma freada sinistra. Sinistro. A rua inteira parou pra
ver o que tinha acontecido. E a minha mãe apenas me pegou pelo braço e fomos pra casa. E nós não fomos no sorvete. Eu nem sei por que isso. Obrigada por assistir até aqui. Se você Também se inscreva no canal da Bruna, que é a Brooks. Então, não é BR, não é BR essas animações, é BUNBS. E obrigado por assistir também. Tchau, tchau. Peraí. De novo. Peraí. Tchau. Peraí.